E aí pessoal, boa tarde, tá certo? Hoje mais um dia de live aqui, buscando trazer conteúdos, informações para que vocês tomem suas decisões referente à área empresarial. E nada mais do que importante agora você ter um jurídico. Eu vou convidar aqui o jurídico da AGE, tá bom? Para estar participando da gente dessa live, para estar comentando as principais medidas aí no âmbito trabalhista, no âmbito das informações. E para isso eu estou trazendo aqui o nosso advogado da Pio Albuquerque, o doutor Rafael Albuquerque, tá bom? É um especialista na área, é um cara que está assessorando diversas empresas nesse momento de crise e dificuldade, encontrando soluções jurídicas e viabilizando os negócios desses empresários, dando sempre aí aquela roupagem que se faz necessário na área para que as empresas tenham a segurança jurídica e não está cometendo nenhum ato inoportuno ou fora da lei. Então, foi por isso que estava difícil trazer nosso jurídico aqui pela demanda que ele está hoje, mas conseguimos trazer para estabelecer uma conversa com ele e trazer uma série de pontos aí, ou seja, as principais medidas trabalhistas que temos aí enfrentado. O nosso setor empresarial precisa ter dúvidas, tem dúvidas e precisa construir soluções a partir de um bom jurídico, a partir de uma seleção. Eu costumo dizer aqui, Rafael, doutor Rafael, que hoje qualquer empresário precisa de um comitê de crise. E esse comitê de crise é ter, no mínimo, um contador, um advogado e um conselheiro de um amigo, seja qualquer área empresarial, que vivencia os negócios e entende a linguagem das empresas aí, para que ele possa vir a prosperar nessa situação. E hoje, meu amigo, estou trazendo aqui para que, como jurídico, você possa elucidar as questões que tanto afligem o setor produtivo. E pessoal, antes de começar o bate-papo do Dr. Rafael, eu queria pedir a vocês, tá certo? A todos vocês que queiram fazer a doação, que queiram colaborar de alguma forma nesse momento, vá lá no site da AGE. Nós estamos aí com a AGE Social, com a parceria da AGE Fortaleza, com a FAGES, que é a Federação das Associações de Jovens Empresários, tá bom? Buscando fazer uma arrecadação de todo tipo de material hospitalar, de material de alimentação, para que a gente possa destinar para as instituições que tanto precisam e para as comunidades carentes. Então, nos ajudem aí a fazer essa bonita ação e construir de fato um resultado. Rafael, eu queria que você se apresentasse aqui, tá certo? Para que a gente logo em seguida pudesse trabalhar o tema aí que viemos falar, tá bom? Certo, é um prazer estar aqui. Obrigado, Valdemir, pelo convite. Eu me chamo Rafael Albuquerque, para quem não me conhece, faço assessoria jurídica da Associação da de Fortaleza e de outras entidades de classe, e a gente se debruçou muito nessa medida provisória, a gente realmente teve um tempo de digerir ela bem, e nós temos algumas considerações importantes para fazer aqui. Eu queria ser bem objetivo, tá? Para que vocês possam ter as informações mais precisas e mais eficientes, para que vocês possam, de acordo com a realidade de cada um, aplicar as medidas que agora estão disponíveis para todos os empresários. Eu queria aqui começar com vocês, tá? Fazendo aqui uma breve elucidação dos principais pontos da medida provisória 936, tá, pessoal? Que foi a última medida provisória de um conteúdo trabalhista. Essa medida provisória, ela traz algumas ferramentas, como a redução da jornada de trabalho e de salário, tá? E essa redução é muito importante frisar um ponto, que ela tem que ser necessariamente de 25%, 50% ou 70%. Tem não sei se você percebeu, Valdemir, eu estava conversando com alguns colegas, contadores e advogados, e a medida provisória ela tem algumas cascas de banana que ela deixa algumas confusões, como por exemplo, tem um dispositivo que ela menciona como o governo federal vai dar um apoio ao salário que tiver a sua redução de jornada e de salário. O governo vai dar um auxílio também. E ele dá como se o auxílio fosse variável. Percentuais de redução acima de 25% e menos que 50%. Vai se ter um auxílio X do governo. Só que quando você vai para um artigo mais em cima da medida provisória, ele menciona de forma taxativa que os percentuais deverão ser 25, 50 e 70. Então a gente tem duas normas que são dúbias entre si, e o caminho jurídico mais conservador para evitar uma insegurança jurídica seria lidar com a taxatividade do artigo que menciona que será 25, 50 ou 70. Então, no nosso entendimento, tá, nós compreendemos que esse deve ser o caminho a ser seguido.
Outros entendimentos são passíveis de questionamento, porque nós sabemos que essa medida provisória vai ser alvo de vários embates judiciais, tá? Não só Nós essa sabemos como é medida, que né? funciona. Várias outras aí, né? É, Elas não foram tão redondas, assim, tão esclarecedoras, ao ponto que não exatamente. tenha contestação, né, Rafael? Exato. Qual é o problema? A gente não pode tomar como uma verdade absoluta que essas medidas vão poder ser aplicadas de qualquer forma, como está previsto, e a gente vai estar seguro judicialmente, tá? Muita coisa vai passar ainda por um crivo da Justiça do Trabalho. Mas existem caminhos que vão diluir, que vão diminuir o risco jurídico, tá? De uma possível inconstitucionalidade, de um dispositivo, etc. Então, para a redução da jornada proporcional à redução do salário, o nosso entendimento, com base na taxatividade da medida provisória, é de que seria de 25%, 50% ou 70%, certo? Isso depende de um acordo individual por escrito, é muito importante enfatizar isso. Não adianta só chegar para o trabalhador, mandar um WhatsApp, olha, a partir de amanhã, a partir da próxima semana, você vai trabalhar essa jornada. Não. Existe uma formalidade. É necessário fazer um acordo individual por escrito com o trabalhador. Também existem dúvidas que mencionam se é possível esse acordo ser eletrônico ou não. A medida provisória não dá a possibilidade de ser eletrônico, tá? Então, o trabalhador tem que ir até a empresa para poder assinar. O caminho mais conservador é que ele realmente, de fato, fosse assinar na empresa e você tivesse o documento escrito. Até porque existe também uma obrigação de comunicar ao sindicato dos acordos individuais que forem feitos. Ao sindicato laboral, ou seja, o sindicato dos empregados, tá? E também, fora esse comunicado ao sindicato, há necessidade também de informar o Ministério da Economia, mas nós não sabemos ainda como se vai dar essa informação. Esperamos que seja criada uma plataforma pelo governo federal para se disponibilizar essa informação ao Ministério da Economia, mas por hora ainda não tem a portaria, a instrução normativa para direcionar como é que vai se dar essa informação. E, Então, Rafael, uma outra coisa bem consideração. interessante que a gente pode pontuar aqui, né? Que toda essa arcabouço jurídico que está saindo agora, os meios o que eles estão em vigor, os meios de comunicar para os órgãos competentes para realizar, para que eles entendam que tipo de opção cada empresa tomou, ainda não tem ainda a sistemática pronta ainda para isso, né? Pelo menos a gente tem mapeado isso, controlado isso, e você agora falou na sua fala também, colocou, frisou, também identifica isso, né? Nessa mesma situação. Exato. Então, o momento atual é da empresa identificar quem ela vai demitir, quem ela vai suspender, quem ela vai reduzir, né? E fazer os acordos individuais necessários. E assim que houver a disponibilização da possibilidade de informação, que na verdade não é uma possibilidade, é uma exigência de informar o Ministério da Economia, aí sim a empresa vai fazer essa informação. Lembrando que ela tem um prazo de 30 dias para fazer essa informação. Então, esperamos que, obviamente, dentro aí, nos próximos dias, o Ministério da Economia vai disponibilizar essa plataforma de como informar as reduções que forem feitas, as suspensões que forem feitas, até porque essa informação é de extrema importância para possibilitar que haja o auxílio do governo. Porque enquanto não tiver essa informação, o funcionário não vai conseguir receber o benefício emergencial, tá? Que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. Rafael, Então, redução. eu queria só pedir uma coisa a ti, que muita gente aqui ainda continua me perguntando alguns pontos aqui. Eu estou pegando aqui aquele seu comunicado que você saiu comunicando várias gente, os principais pontos e tal, para a gente debatendo um a um, mas até antes mesmo dele, eu queria que você fizesse só um retrospecto aí, um pouco do que você viu antes disso na medida provisória 927, tá certo? E aí eu lhe peço que faça um desse sentido, por quê? Porque as pessoas precisam entender as sucessivas decisões que foram tomadas e moduladas até aqui, até para ter um panorama melhor desse sentido. Você poderia fazer dessa forma? Posso sim. Deixa eu só fazer um fechamento do ciclo de explicar essa 936, aí eu entro no 927, pode ser? Pronto, ótimo. Pronto. Então, na redução, nós temos também uma necessidade de fazer um aviso de antecedência de 2 dias, tá? Aí algumas pessoas até me perguntaram, Rafael, a medida provisória sai no dia 1º de abril. Sai o 1º de abril de madrugada, tá? Se tiver um acordo individual assinado no dia 1º de abril, vai estar bem ali claro que foi com a data retroativa. Isso pode anular o documento. Então tem que ter muito cuidado como esse documento vai ser assinado, tá? Foi disponibilizado de fato de madrugada esse documento. Ninguém teve acesso durante o horário comercial desse documento, no dia 1º. Ele realmente foi disponibilizado no dia 2º. Então é necessário sim um acordo individual, é necessário sim comunicar ao sindicato, informar o Ministério da Economia,
ter um aviso de antecedência de pelo menos 2 dias antes de iniciar a redução ou a suspensão, tá? E a redução da jornada, ela vai ter alguns percentuais de auxílio do governo, que eu vou tratar mais à frente, que é o benefício emergencial. Passando aqui, a outra opção fora a redução do salário, ela vai ser a suspensão do contrato de trabalho. Tá? Mas antes de passar para isso, um último detalhe da redução, que é muito importante. Tem que se respeitar o valor do salário, da hora salário. Isso aí gera até alguns questionamentos, se comissão vai entrar, se gorjeta vai entrar, como é que vai ser, aí depende da realidade de cada empresa, tem que fazer uma análise com o seu jurídico para saber o caminho jurídico mais conservador a ser seguido. Mas fato é que deve se resguardar sim a proporcionalidade do valor da hora de trabalho. E aí esse valor da hora tem que ser encontrado junto com a contabilidade e o jurídico, tá? Muito importante. Porque lembremos, qualquer tipo de infração, a medida provisória vai descaracterizar totalmente a redução ou descaracterizar totalmente a suspensão. E vai resultar em penalidades de multa, vai resultar em penalidades de encargos sociais e trabalhistas de forma retroativa. Então, de fato, tem que ter muito cuidado ao aplicar essas medidas, tá? Tem que ser, de fato, na risca da medida provisória. Passando agora para a suspensão. Suspensão também precisa de um acordo individual, precisa também de uma antecedência, precisa também comunicar ao sindicato, precisa também informar o Ministério da Economia. E na suspensão, o funcionário agora, porque na antiga medida provisória, como era a suspensão que foi revogada, o funcionário ia para casa, não recebia salário, nem recebia auxílio do governo, ou seja, ia morrer de fome. Então, durou pouquíssimas horas e caiu. Tanto é que foi publicada a medida provisória 927 pela manhã, quando foi, antes do almoço, já foi revogado o artigo que mencionava da suspensão. E essa suspensão voltou agora na 936, e teve uma diferença. Por que demorou a 936 para sair? Porque ela passou pelo crivo de um ministro, que na verdade foi o Dias Toffoli, que foi o presidente do STF, um ministro informal, não foi algo formalizado pelo STF, mas teve um crivo do STF, também teve um crivo do Congresso Nacional. Tá? Isso daí deu uma segurança jurídica um pouco maior para essa medida provisória 936. Ela é mais robusta, tá? Ela foi feita a mais mãos, de todos os poderes. E falando aqui da suspensão como está prevista hoje, da forma atual, vigente, válida, o funcionário ele não fica desamparado. Ele vai ter direito a receber um auxílio do governo. Isso é sensacional. Quem tiver ficado num limite de 4.800.000 ano no exercício 2019, vai ter 100% do salário do funcionário subsidiado pelo governo federal, no mesmo cálculo do seguro-desemprego, a mesma base de cálculo do seguro-desemprego, mesmo que o funcionário não tenha carência para ter esse benefício. E lembrando, o seguro-desemprego não teve alteração, tem muita gente confundindo, achando que o seguro-desemprego foi alterado. O seguro-desemprego continua com a mesma carência, com as mesmas condições, então, Rafael, então eu posso contratar o funcionário agora, demitir, ele vai ter seguro-desemprego de cara? Não. Onde está previsto isso? Em lugar nenhum. O que foi, na verdade, que aconteceu é que foi criado o benefício emergencial, que inclusive é intitulado de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Porque o intuito desse benefício é que se preserve o emprego, então ele não estimula a rescisão do contrato de trabalho, muito pelo contrário. E aqui, Rafael, é interessante que muitos empresários, Rafael, ficam perguntando algumas vezes, em alguns grupos do WhatsApp, algumas mensagens, que qual é o benefício de se demitir. O governo não deu nenhum benefício para nenhum tipo de demissão. Não, né? Nenhuma dessas medidas provisórias. Isso é uma coisa que fica muito claro. Não tem redução de custo em tipo de decisão. Certo? Tem algumas pessoas que falam em alguns artigos da CLT e tudo mais, que não é o caso de a gente comentar aqui, mas que tem tem que ter um cuidado muito grande na aplicabilidade, precisa ter um jurídico para respaldar essas decisões, para analisar essas decisões em conjunto, para saber o que é melhor para aplicar. Cada empresa tem sua forma jurídica, seu ângulo de impacto diferente uma da outra, e aí depende de como você vai tomar essas decisões para o que é o melhor para a empresa de fato. Exatamente. Aqui a gente só está fazendo um resumo, né? Tem muitos detalhes que a gente não consegue ter tempo de se aprofundar. Então, de fato, aqui é realmente um resumo. Quando for aplicar qualquer medida dessa, tem que estar assessorado para poder aplicar da forma mais adequada e correta. Porque senão pode ter penalidades tanto em fiscalização como em reclamações trabalhistas. Então, seguro-desemprego, recapitulando, não foi alterado. O que se houve foi a criação de uma nova modalidade de auxílio chamado benefício emergencial, que vai ser devido para aqueles que tiverem um contrato suspenso na forma e condições da medida provisória,
que essa pessoa vai receber 100% da remuneração dela com base no cálculo do seguro-desemprego, só utiliza a mesma base de cálculo, mas são institutos diferentes. E se a empresa tiver extrapolado o limite do Simples Nacional Federal em 2019, de 4.800.000 anos, ela fica de fora? Não, só que ela vai ter que contribuir com 30% do salário e o governo vai entrar com os outros 70%, certo? Essa é a Isso para diferença. suspensão, né? Isso. Isso para suspensão. E aí o que é que eu quero até destacar? Tem um benefício também que esses 30%, eles vão ser encarados como uma ajuda compensatória a título de ajuda de custo. E pode ser até, você pode abordar isso depois melhor, Valdemir, que ela pode até ser descontada do lucro líquido, tem algumas vantagens até tributárias nela. E a suspensão, fora o salário do funcionário, também vão ter que se assegurar a manutenção dos benefícios concedidos ao empregado. Tá? Então, se ele tem vale alimentação, se ele tem plano de saúde, os benefícios que a empresa dá a ele vai ter que manter, a empresa vai ter que manter esses benefícios, independentemente do Em porte da qualquer das empresa. situações, né, Rafael? Em qualquer das situações, certo? Então, suspensão do contrato de trabalho é basicamente essas considerações. E agora que a gente falou de redução e suspensão, um ponto muito importante a ser mencionado, tá? Nós temos um que se chama, que se foi criado de garantia provisória no emprego, que é uma modalidade nada mais do que uma estabilidade no emprego. O funcionário que está com o seu contrato de trabalho suspenso ou reduzido, ele tem uma estabilidade nesse período. E também durante o período de retorno dele em igual proporção. Como assim? Se ele ficou 60 dias com o contrato suspenso, quando ele retornar, ele vai ter 60 dias de estabilidade. Então, o empresário tem que pensar, eu vou conseguir suspender todo mundo porque eu vou ter que pagar 60 dias de salário, se eu suspender por 60 dias. Eu vou utilizar esse tempo de trabalho, e aí? Então, realmente tem que ser analisado com calma, tá? O mesmo se aplica para redução. Qual o período máximo da suspensão, Rafael? Suspensão são 60 dias e redução são 90 dias, né? Pode ser fracionado em 2 períodos. Você pode aplicar a suspensão e depois aplicar a redução? É possível, desde que não seja concomitante, né? Tem que ser, de fato, de forma... Então, são acordos individuais diferentes, é todo o procedimento do zero, recomeçando, né? Entendi. É possível cancelar no meio do caminho com aviso de antecedência, tem uma certa flexibilidade, interessante, né? Mas, de fato, as medidas têm que ser analisadas dentro dos seus pormenores, tá? E lembrando que é só um resumo, tem outros detalhes mais aprofundados, que quando você vai analisar, né? Você tem que ter esses cuidados. Aqui é só, de fato, um escopo geral. E essa garantia provisória, ela é prevista porque, obviamente, senão não ia ter o programa de preservação de empregos. Não faria sentido para o governo federal suspender o contrato de trabalho e não dar essa contrapartida na empresa, porque o intuito é, de fato, evitar o desemprego. Então, mais uma vez, eu reforço que não há nenhum tipo de benefício para a rescisão do contrato de trabalho. Há uma discussão em torno da rescisão por força maior, rescisão por ato de paralisação temporária das atividades, com base no artigo 486 da CLT, mas isso daí merece uma outra live, tá? E é outra questão que a gente teria que desenvolver mais aprofundadamente. Nessas modalidades, você conseguiria dispensar até o aviso prévio indenizado e a multa dos 40% do FGTS, mas com risco jurídico consciente, tá? E dependendo da realidade de cada um, esse risco jurídico pode ser menor ou maior. Ninguém vai poder assegurar uma blindagem na utilização desses institutos. E quando eu digo da rescisão do 486 ou da força maior. Rafael. O que o doutor Rafael está falando, que ninguém pode segurar uma blindagem, é no sentido seguinte: uma vez que você tomou uma decisão, por mais que ela esteja amparada pela legislação e que tenha um dispositivo aqui que o seu corpo jurídico pode entender e você entende que aplica, ninguém pode dizer que o colaborador pode contestar essa informação e depois de contestar essa informação o juiz pode dar a favor da empresa ou a favor do trabalhador. Então, por isso que há necessidade de ter um jurídico para subsidiar uma informação desse calibre, desse nível, uma vez que tem uma complexibilidade tão alta em cada empresa. Olha, cada empresa tem o seu grau de complexibilidade. Cada empresa tem sua forma de ser afetada de uma maneira diferente. Então, precisa ter um acompanhamento nesse sentido para que o risco seja minimizado. Correto? Exatamente. Então, da medida 936, que é basicamente redução e suspensão do contrato de trabalho, tá? Essa medida provisória não tem efeitos retroativos, é de fato a partir do dia 1º de abril em diante, diferentemente da 927, que a gente vai tratar aqui rapidamente, né? Então, basicamente,
Tu tem mais alguma consideração antes da gente passar para outra medida provisória, Valdemir? Não, eu queria só que você elucidasse aqui a questão do acordo. Que a gente fala aqui na questão do acordo coletivo e o intermitente, a penalidade sobre algum descumprimento dessa obrigação também, entendeu? Certo. A penalidade pelo descumprimento pode variar até R$ 10.000, tá? Uma fiscalização vai resultar nos encargos trabalhistas a nível retroativo, devolução de valores, é uma série de penalidades de fato, tá? Inclusive tem que ter cuidado muito com fraude, tá? Tem alguns empresários que estão querendo aplicar a suspensão, o funcionário continuar trabalhando, não pode nem trabalhar remotamente. Trabalho zero, contrato de trabalho suspenso, não pode ter nenhum tipo de serviço. Zero, 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 tá? É um Precisa risco ter de um contrato tremendo. assinado entre as partes, né, Rafael? É isso, tem que ter Rafael. um acordo individual assinado entre as partes, tem que ser comunicado, como mencionei, ao sindicato, ao Ministério da Economia, então toda a burocracia tem que ser feita do começo ao fim. Se algo se perder nesse caminho, pode invalidar todo o processo. Então, de fato, Tu tem que ter pode um dar cuidado alguns muito grande. exemplos de descumprimento dessa suspensão, dessa redução da jornada de trabalho que pode ser cometido e descaracterizar toda essa medida? Alguns exemplos para a gente aqui. É um exemplo, suspensão, o funcionário trabalhar de alguma forma. Trabalhou um dia, descaracterizou. Redução, não respeitar o salário. Né? Há inclusive uma discussão se na redução do contrato de trabalho é possível fazer cumprimento de hora extra ou não. Aí vai depender de cada jurista. O entendimento da nossa firma é de que não é possível. Por quê? Que já é redução, né? Porque existem previsões na CLT de modalidades de regime por tempo parcial que é vedada ao cumprimento de hora extra. E a medida provisória ela não possibilita isso expressamente. Então fica um vácuo jurídico. E aí é melhor pecar pelo excesso de cautela, porque de fato nós temos que ser conservadores diante de uma medida nova, que nunca passou pelo crivo do judiciário trabalhista ainda. Então todo cuidado é pouco, certo? E Rafael, a aí, tua cautela como advogado, a tua experiência no sentido jurídico, como é que tu vê um pós-período aí dessas medidas provisórias? Como é que você vê uma pós-modulação disso? olha, vai ter uma avalanche de processos judiciais, né? Obviamente que também vai depender de como cada empresa lida com sua equipe, como vai abordar essas situações, né? Mas, de fato, nós esperamos que vai ter, sim, uma avalanche de processos, discutindo de todos os tipos, né? Principalmente de blocos sindicais, principalmente daqueles que levantam a bandeira sindical laboral, né? Que é de se esperar, como sempre, né? Nós tivemos aí, quando houve a questão do desconto sindical, houve manifestação, foi decidido no STF, basicamente toda novidade trabalhista, a reforma trabalhista foi dessa forma também, então, aqui não vai ser diferente, tá? Mas, de uma forma geral, nós entendemos que elas são medidas razoáveis, tá? Por exemplo, quando saiu a suspensão, sem nenhum tipo de auxílio ao trabalhador, na medida provisória 927, nós orientamos nenhum cliente a adotar essa suspensão, porque ela tinha uma insegurança jurídica tremenda. Ela poderia ser facilmente derrubada no processo judicial. Agora, as outras medidas, a gente passou, realmente digeriu as informações, analisou ponto a ponto, e nós entendemos que são boas medidas provisórias. Elas têm um bom escopo, um bom arcabouço, elas respeitam os princípios gerais do direito. Então, se elas forem aplicadas da forma corretamente, a empresa tem uma segurança jurídica interessante, sim. E tratando aqui da medida 927, que foi aquela primeira que saiu, tá? O que é que eu quero destacar aqui de pontos? A medida 927, ela trata de teletrabalho, né? Tem um tópico estritamente sobre teletrabalho, de como se fazer o teletrabalho, certo? Há também a possibilidade de antecipação de férias individuais, o que não era possível antes. Por quê? Se o funcionário ele fica na empresa, para ele poder tirar férias individuais, ele precisa ter o período aquisitivo completo. Então, ele precisa ter pelo menos um ano na empresa. Se ele tiver só 6 meses, a empresa não pode chegar e dar 15 dias para ele, tá? Então, você não pode gozar de férias proporcionais. Contudo, o que foi criado agora na medida provisória é que você possa sim gozar de férias proporcionais. Que são as chamadas férias antecipadas. Você antecipa as férias do período aquisitivo que ainda não foi cumprido. E pode ser tanto o período aquisitivo atual, que ainda está em fechamento de ciclo, como também o próximo período aquisitivo. Então, de fato, é uma medida muito interessante, né? Também existe a questão das férias coletivas que foram flexibilizadas, né? Tanto a questão de informação à Secretaria Regional do Trabalho, foi flexibilizado esse comunicado, se manteve apenas o comunicado ao sindicato, e também foi flexibilizado o prazo e as modalidades de concessão. Então, tanto as férias
individuais antecipadas como as férias coletivas, elas bastam um prazo de 48 horas, né? Deve-se, obviamente, ser devidamente formalizado através de um comunicado, né? Feito para o funcionário, com as exigências normativas, mas também são medidas excelentes para poder se ganhar tempo, porque férias é uma coisa que o empregado tem que pagar de qualquer jeito. Ou tem que, o empregador vai ter que pagar de qualquer forma, e o empregado vai ter que Sim. receber. Rescindindo ou não o contrato de trabalho, continuando ou não, férias tem que dar. Então, é uma modalidade muito interessante para se ganhar prazo, para se ganhar tempo. Tempo, Ah, né? estou querendo saber o que é que eu vou fazer aqui para ganhar tempo. Dá férias, né? Férias. Agora, óbvio que isso daí, repito, depende da realidade de cada empresa, tá? Então, fora as férias antecipadas, férias coletivas, teletrabalho, também tivemos a possibilidade de antecipação de feriados, e essa antecipação de feriados pode ser livremente formatada pela empresa, né? Pode ser feriados nacionais, federais, estaduais, municipais, independentemente da modalidade de feriado, vai ser possível isso, né? É muito interessante. E aí, obviamente, que tudo isso que a gente está conversando precisa, sim, de uma formalização. Tá? Às vezes por acordo individual, às vezes por comunicação ao empregado, depende de fato da ferramenta jurídica. Tá? Aqui tem uma questão até que é um pouco mais contábil, que você pode abordar, Valdemir, que é a questão da prorrogação do recolhimento do FGTS. Tu quer tratar a respeito desse ponto? A questão que tá circulando é referente apenas que as competências de abril, maio, não, março, abril e junho pode ser postergado, né? Parcelado em até 6 vezes a partir do período de junho. Então, assim, é muito simples isso aí. A complicação de fato está na operação da contabilidade, porque não é fácil fazer esses comunicados, essas informações, ver como é que vai se dar isso. Então, assim, a gente já está trabalhando, mas as ferramentas não estão disponíveis ainda para a operacionalização. Até alguns códigos que a gente está colocando está gerando uma certa inconformidade que o sistema não está preparado. Mas isso aí é uma coisa tranquila e fica muito a cargo do empregador em saber que esse custo está sendo postergado, não está sendo suspenso o custo, né? Toda essa questão Uhum. tributária, é importante que todo mundo fique ciente, é que elas estão sendo postergadas, elas não estão sendo anuladas de forma nenhuma. Às vezes as pessoas param de pagar e pensam que não vai existir a dívida. A dívida vai existir sim, então tem que ter a cautela de entender que esse custo futuro vai existir. Rafael, teve uma pergunta do Yuri Torquato, que é o presidente da federação, da FAGES, que é, Rafael, como está a questão da suspensão dos contratos de trabalho? Né? Tu tinha falado aí um pouco a respeito disso já. Essas férias proporcional, deixa eu ver que devem ser anunciadas com 48 horas de antecedência. Quem falou isso que foi o Júnior Vale, que foi esperado da AGE, na Crateús. Júnior, a questão das férias deve ser comunicada com 40 horas de antecedência, o doutor Rafael tinha falado. E a questão da suspensão do contrato de trabalho. E aí eu deixo a palavra para o Rafael para poder explicar novamente um pouco sobre isso. Só recapitulando, né? Suspensão do contrato de trabalho está perfeitamente em aplicação, né? Pode ser de 30 dias mais 30 dias ou 60, o limite são 60, podendo ser divididos em 2 períodos. E aí o funcionário vai ter garantia ao emprego durante a suspensão e após o retorno, na mesma proporção de período que ele ficou com o contrato suspenso. Tem que ter um acordo individual, com antecedência de 2 dias, com a comunicação, e devem haver as informações necessárias ao sindicato do Ministério da Economia. É uma ótima medida, né? Mas lembrando que tem prós e contras. Muitas pessoas estão pensando só no momento da suspensão, não estão lembrando que devem manter o salário do funcionário quando ele retornar. Pessoal, isso é muito importante e é fundamental o que o doutor Rafael está falando aqui, que é no sentido de que tem o período da suspensão e da mesma forma, de igual proporção, vai ter quando ele voltar a segurança dele. Então, assim, você vai ter no mínimo aí que manter ele mais 2 meses depois que ele voltar, porque vai ser o período máximo de suspensão. Correto, Rafael? Isso. E aí o Guilherme perguntou se já tem a forma de como se comunicar ao Ministério da Economia. Ainda não. A comunicação vai ter que acontecer dentro de 30 dias, tá? Contada a suspensão do contrato de trabalho, mas nós esperamos que em menos de 30 dias o governo federal vai anunciar como se fazer essa A informação forma. no Ministério da Economia, né? Isso deve acontecer agora essa semana, deve ser disponibilizado o portal, a plataforma de como fazer essa informação. Eu não sei se tu viu, Rafael, mas tem vários modelos de contratos circulando em grupos de WhatsApp e tudo mais. Eu dei a leitura, eu li alguns deles, achei interessante, outros não tão interessantes, porque
não mencionava tão bem como é que deveria seguir. Então, É, aqui, outro modelo ponto é aquela também, coisa, né? Modelo é aquela coisa. Se eu lhe pedir um modelo de imposto de renda, vai funcionar para mim? não necessariamente. É assim, tudo tem que ser personalizado, então tem que se ter muito cuidado com o modelo. Às vezes o modelo pode servir de uma luz, né, de uma base, mas necessariamente ele tem que ser personalizado. E lembrando, qualquer vírgula errada, qualquer descumprimento da medida provisória anula por completo aquela ferramenta, seja da suspensão, seja da redução, seja das férias. Rafael, eu acho que isso aqui é uma grande pergunta de muita gente, que Emanu, o Emanuel Oliveira. Peraí, deixa eu ver aqui se é. Só um minuto. Não. Uma das, uma das possibilidades foi perguntada aqui se for suspenso o contrato e o governador, se Deus quiser, né, apesar das expectativas não serem tão favoráveis para que volte antes de maio, Retomar, né? mas se acontecer um milagre divino, se a gente voltar antes, sim, né, uma das possibilidades da medida provisória é com a cessação da paralisação por conta da pandemia, aí você pode pedir a convocação dos funcionários novamente. Rafael, eu acho que é uma dúvida de muita gente aqui, e eu lhe coloco também. Todos esses contratos, essas férias que aí vamos colocar, as férias individuais, férias coletivas, suspensão, redução, todas essas medidas de que o trabalhador fique em casa, né? Então reduz ali. Ela pode ser desfeita com a sensação do patrão de poder retomar a atividade empresarial normalmente. Podem, as medidas tanto de redução como de suspensão podem sim ser desfeitas no E meio a, do caminho, né? Desde que e se a de faça um férias. comunicado, desde que haja um comunicado pertinente para o funcionário, né? Com antecedência mínima, que se respeite também as previsões como estão previstas no acordo individual. Então, é possível sim. Entendi. Entendi. O que é que você hoje vê em particular que você julga assim que é interessante que qualquer empresário esteja no seu campo de visão a partir desse momento de tantas novas medidas. Nós dois estávamos conversando, né? E aí nós estávamos falando tanta assim, não está dando tempo nem de respirar, por tanta quantidade de medidas, de legislação que a gente está tentando absorver. E principalmente, além de absorver, saber como é que aplica e como é que se modula cada uma dessas decisões. Qual é a sua orientação nesse sentido, assim, de uma vez que a gente há tanta demanda de informações e cada demanda dessa é personalizada para cada modelo de negócio? O que é que você tem mais visto? E aqui eu gosto de falar muito o seguinte: dos principais erros que você pode sugerir que a pessoa não possa cometer, porque o acerto vai depender muito da situação dele para alinhar o que é certo ou não, né? Então, assim, eu queria que você colocasse aqui também, rapaz, olha, eu já vi as indagações tais, 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 e eu acho, sinceramente, que é um péssimo caminho por essa situação específica. Eu acho que isso ajuda muito a elucidar a complexibilidade e a maneira que tem que ter de cautela em tomar esse tipo de decisões, entendeu? E a importância de você ter realmente um amparo legal, um amparo jurídico para que o setor produtivo possa ter nem a tranquilidade, né? Mas sabendo que é o melhor caminho a ser seguido. Bom, acho que a primeira orientação é filtrar as informações. Porque está acontecendo muitos boatos, a mídia está sempre jogando boato em cima de boato em cima de boato. Até essa medida provisória 936 sair, foi mais de uma semana de boatos circulando. E não se adianta trabalhar em cima de boatos, tem que ser o documento oficial. Né? A gente não pode se pautar simplesmente num comunicado que foi lançado, às vezes até pelo governo, mas quando não tem um documento oficial, a gente não pode ver as vírgulas. Às vezes tem um desde que, com ressalva de acordo com. Isso daí às vezes muda toda a perspectiva. Tem casca de banana em documento jurídico, que às vezes muda toda aquela ilustração que às vezes foi apresentada verbalmente. Então, de fato, só se pode trabalhar com aquilo que foi oficializado pelo documento oficial, publicado no Diário Oficial, seja da União, seja do Estado, certo? Ou do município. Certo. É claro que certos boatos você pode se preparar e analisar sobre o ponto de vista estratégico, mas nunca jamais pode ser utilizado como um ponto de vista absoluto para já querer aplicar ou algo do tipo, tá? Teve uma dúvida aqui, no caso de suspensão, tem que fazer com no mínimo 10 dias de antecedência, só para depois suspender os meus empregados? Não, na verdade, não existe uma exigência de 10 dias de antecedência para suspensão, certo? Na verdade, o que se prevê a medida provisória, o texto expresso, são 2 dias de antecedência, tá? Tanto para a redução do contrato de trabalho como para a suspensão. E assim, o que é que está acontecendo muitas vezes também? As pessoas estão escutando esses boatos
e às vezes quando vão aplicar a medida, estão aplicando as medidas com base nos boatos. Como eu exemplifiquei aqui, as pessoas estão achando que o seguro-desemprego foi modificado. Eu recebi dúvidas de pessoas querendo contratar o funcionário para colocar ele para fora e achar que ele já vai se habilitar o seguro-desemprego automaticamente. Não existe isso. Não tem previsão Os disso. modelos não foram anulados, né? Os modelos passados não foram anulados, Então, né? isso não existe. Então, não adianta. Isso aqui é um exemplo de uma dúvida comum que está surgindo e um erro constante que pode acontecer com uma empresa que esteja desinformada, que não esteja bem assessorada. Então, por isso que a gente reforça que cada ferramenta dessa ela tem que ser aplicada de acordo com todos os demais requisitos, com todas as cautelas, e nem tudo está presente na medida provisória. Tem certos pontos que a medida provisória deixa totalmente flexível, só que essa flexibilidade ela é ao mesmo tempo perigosa. Porque não se basta aplicar com base na medida provisória, também tem que ser aplicada de acordo com as outras normas do direito brasileiro. A gente tem milhões de leis. A medida provisória tem que ser aplicada em consonância, em harmonia com a CLT, com a Constituição Federal, com o restante da legislação federal, legislação estadual e municipal. Então, a medida provisória por si só ela não é suficiente para você ter a cautela jurídica necessária para aplicar essas medidas. Tá? Obviamente que ela tem ali o núcleo central, mas como eu mencionei, por exemplo, a questão da problemática das horas extras. Funcionário que tem a redução do contrato de trabalho pode fazer hora extra? Não está previsto isso na medida provisória. A gente vai socorrer aonde? Aí vai se socorrer nos princípios gerais de direito do trabalho, na CLT. Tá? No caso de suspensão, o cálculo do acordo com o seguro-desemprego será calculado pelo sistema exatamente. O cálculo vai ser todo com o Ministério da Economia. A empresa só vai ter que informar, aí o Valdemir pode tratar melhor, porque vai ser criada essa plataforma, e a empresa vai dar as informações e o cálculo vai ser feito pelo próprio Ministério da Economia, tomando por base a mesma forma de cálculo do seguro-desemprego, basicamente. Uma dúvida aqui de como fica a questão do financiamento do governo para os salários das pequenas e médias empresas. Foi publicada a medida provisória 944, que prevê, sim, uma linha de crédito especial, muito vantajosa, inclusive, né? Mas que serve única e exclusivamente para pagamento de folha salarial. Se o empresário quiser pagar qualquer outra coisa com essa linha de crédito, ele vai ter que encontrar problemas. Só um detalhe sobre essa linha de crédito, que ela tem alguns pontos específicos que devem ser colocados. O primeiro ponto é que você só pode pagar 2 meses de salário. E esse salário pode ser qualquer banco, Itaú, Bradesco e outros bancos já se credenciados, tá certo? Esses bancos vão analisar também você, se você vai ou não poder obter esse crédito, tá certo? Esse é um ponto que ninguém está falando, mas é importante colocar aqui, viu, Rafael? Está sendo avaliado pelo próprio banco, essa linha de crédito. E o outro ponto também é que esses 2 meses você vai poder parcelar ele aí para frente. Você vai ter 6 meses de carência e poder pagar em até 36 vezes, com a taxa de juro anual de 3,75% ao ano, tá certo? Que é o valor da taxa Selic hoje. E uma carência de 6 meses. Esses salários, esse valor só é para pagar a folha de abril, que se vence em maio, e a de maio, que se vence em junho. Em junho. E esse dinheiro não vai transitar pela conta da empresa. Você vai mandar a relação de CPFs e logo em seguida, depois dessa relação de CPFs, o governo vai pagar diretamente numa conta salário, né, ou na própria conta que o funcionário, que você informar que o funcionário tem, vai diretamente para a conta dele. Tá certo? Então esse dinheiro não passa de forma nenhuma pela empresa e depois você vai ter a dívida para ser quitada dessa forma. Tá bom? Então, é esse o ponto aí, Marcela, que você tem que verificar. E assim, a gente tem uma série de medidas. Tem a 927, nós temos aí que fala sobre teletrabalho, férias coletivo, férias individual, né? Fala também sobre antecipação sobre banco de hora, antecipação de feriados. Foi cancelado lá a questão do artigo que falava do afastamento, que veio na medida provisória que você acabou de comentar. E tem a questão também do financiamento do salário. Olha, pessoal, só aqui são 3 medidas, são 3 acordos de ângulos diferentes, que um acaba anulando o outro de um certo sentido. Então você tem que analisar todos eles, né, Rafael? E encontrar o melhor caminho para que você possa seguir. Né? Olha como você tem que parar e pontuar, entender o seu negócio e para onde você deve caminhar. Foi perguntado pela Camila se o contrato de trabalho
Deixa eu achar a pergunta dela. Se o contrato de trabalho temporário se encaixa na medida provisória 936. A princípio, é possível de se encaixar, certo? Eu até vou aqui, eu estou com a medida aberta. Dá uma olhadinha para a gente ver se encaixa. Pessoal, enquanto o doutor Rafael está buscando aqui, o doutor Rafael é nosso jurídico aqui na área de Fortaleza, tá certo? Que tem prestado um bom serviço para a gente aqui e tem nos dado essa. Sempre está colocando essas notícias, esses informativos e cada dia mais entendemos a importância aqui de trabalhar com o jurídico, trabalhar com o jurídico com cautela, tá certo? Então, caso vocês tenham algumas dúvidas, segue lá o perfil da empresa deles, que falam, que postam, sempre estão colocando um conteúdo, ajudando as pessoas a se esclarecer, tá certo? Que é o Instagram da Pinho e Albuquerque, tá bom? Advogados. Então, o pessoal que estão fazendo um trabalho bacana aí, que a área de Fortaleza tá. A gente é muito feliz de poder contar com vocês aqui, fazer um Eu bom agradeço. trabalho, tá certo? Pessoal, mais uma coisa, se vocês estão gostando aqui da live, faz o seguinte, ó, vem aqui nesse aviãozinho que tá na tela de vocês e manda para todo mundo que vocês acham importante estar informado, tá certo? Para ter informação de qualidade, de uma pessoa que está tendo toda a cautela do mundo de colocar o que realmente é preciso e aqui, de acordo com a legislação traz, nada de especulação, para que essas pessoas fiquem bem informadas desse tema. E também não se esquece de lá no site da de Fortaleza fazer a sua doação, que a gente está lá com a Arte Social, uma parceria junto com a nossa federação, a FAGES, estamos trabalhando junto aí para poder arrecadar alimentos, fazer doações. Lembrando que já levantamos um bom valor, tá certo? Já fizemos uma doação também já, significativo, que daqui a pouco vamos estar colocando nas redes sociais para que vocês tenham noção daquilo que a gente faz na seriedade e o compromisso com a sociedade, tá bom? Então, Rafael, você já viu aí a questão da legislação? Assim, a legislação ela não está deixando clara para o contrato de trabalho temporário, tá? Lembrando que esse contrato de trabalho ele não é tão visto na prática porque ele tem certos requisitos para poder ser aplicado, certo? Ele está abrangendo aqui na medida provisória de forma expressa e clara o intermitente, que esteja formalizado até a data da publicação da medida provisória, certo? Mas, de fato, o temporário aqui, ele talvez você encontre uma tese jurídica, se você se aprofundar no tema, porque tudo isso é muito novo para todos. Então, a jurisprudência não tem precedente sobre isso, né? Nós não temos decisões para poder se pautar em cima de certos assuntos. Então, um assunto que não está previsto na medida provisória, você já começa a encarar com um grau de risco muito elevado. Porque se a medida provisória não deixa clara essa disposição, você pode até forçar um pouco a barra fazendo uma interpretação de uma norma. Só que essa interpretação extensiva, ela pode ser muito frágil e acabar sendo anulada no eventual processo trabalhista, certo? Então, particularmente, se fosse um cliente meu, eu não orientaria a aplicar para contrato temporário, diante dessa fragilidade. É uma coisa muito específica, para uma situação muito específica que estamos vivendo aqui, né? Aqui o Spy Bronze colocou aqui, Rafael, sentido de, no caso do banco de horas ou compensação do tempo de casa, versus feriados futuro. Como seria legalmente aceitáveis tipos, termos que gere algum protocolo para o funcionário? Aqui eu acho que ele está falando aqui no sentido de ter uma visão geral do que se aplica, né? Assim, tem algumas questões mais específicas que tem que ser analisado caso a caso, certo? Banco de horas precisa de formalização, compensação de banco de horas também, e feriados, antecipação de feriados também é necessária a formalização, tá? São todas ferramentas legítimas e aplicáveis, tá? Contudo, vai ter que se analisar, algumas não vão poder ser aplicadas cumulativamente de forma concomitante, outras vão poder ser aplicadas de forma sucessiva, outras de forma sim cumulativa, então tem que ser analisado realmente caso a caso. Não pode se somar. Pessoal, queria só fazer um registro aqui, que o Yuri Torquato, que é o coordenador-geral da FAGES, tá certo? Ele que está com parceria junto com a AGE, a FAGES é a Federação das Associações de Jovens Empresários do Estado de Ceará. Ele acabou de dizer aqui que a nossa parceria, a gente já conseguiu fazer uma doação de 600 máscaras, tá certo? Para o Hospital Sopai, tá bom? Muito bom, muito obrigado. O Yuri é um cara que tem feito um serviço muito bom no sentido aí do ambiente empresarial, nas jovens lideranças empresariais. Cara, bacana, tamo junto, vamos tocar esse projeto, vamos fazer acontecer. Doutor Rafael, tem mais algumas perguntas aqui e eu queria que você selecionasse elas para a gente poder fazer uma seleção, porque senão o tempo não vai dar.
E aí a Certo. gente tem infelizmente o Instagram tem um resumo de 1 hora aqui para a gente poder cumprir. Aqui deixa eu ver, o Lielton, como fica o caso dos funcionários que estão de licença maternidade? A empresa poderá suspender o contrato? Não, né, Rafael? Não tem Não, mas aplicabilidade. O cara está de licença é, maternidade, fica lá. o contrato já está suspenso, né, na verdade. Bem, A licença maternidade, isso. o recebimento de qualquer benefício previdenciário, ele já acarreta na suspensão do contrato de trabalho. Então, é, ele já está suspenso, tá? A questão aqui da outra dúvida que foi lançada pela Camila aqui sobre as convenções coletivas e sobre a relativação quanto às negociações coletivas, certo? Assim, a CLT, com a reforma trabalhista, ela deu um grande poder às negociações coletivas de trabalho, tá? Mas o que é que acontece? Existem também muitos pontos que as convenções coletivas e os acordos coletivos não podem dispor. Existe um rol taxativo do que não se pode tratar. E há mais poder na medida provisória do que na própria convenção, porque a medida provisória tem força de legislação federal, tá? E então a gente consegue ter mais relativização por medida provisória. Olha, pessoalmente, eu acho que o que nós poderíamos ter foi feito. O governo federal anunciou um pacote de medidas trabalhistas dentro do possível. Se ele fosse além disso, seria inconstitucional de forma patente. Então, o que ele poderia ter feito, ele fez e está fazendo. Eu não vejo, particularmente, como uma convenção coletiva pode flexibilizar mais do que já está flexibilizado. Obviamente que o direito é muito subjetivo, existem sempre algumas questões que podem ser tratadas ou não, mas eu já vejo o anúncio atual como muito bom. Por exemplo, eu vi uma convenção coletiva em Goiás que se prevê uma licença não remunerada ao funcionário. Só que um dos pontos que não se pode tratar em convenção coletiva, em negociação coletiva, é sobre salário. Então, qual é a constitucionalidade, qual é a legalidade dessa convenção coletiva? Qual é a segurança jurídica que ela vai ter? Né? Então, assim, tem algumas convenções que estão saindo ao redor do Brasil que estão indo bem além do que os poderes que ela poderia, de fato, tratar. Isso é um risco jurídico bem elevado. Eu acho que hoje as empresas deveriam, sim, obviamente, acompanhar as negociações de cada sindicato que as representa, porque sempre pode ter alguma coisa a complementar, a somar. Entretanto, as medidas provisórias 927, 936, a nível de, e também a 944, querendo ou não, a nível de pacote trabalhista, essa parte trabalhista, elas são excelentes, muito bem feitas, redigidas, apesar de alguns pequenos equívocos de redação, algumas pequenas confusões, mas essas confusões podem ser saneadas com uma simples leitura, uma hermenêutica bem aplicada, sanam essas dúvidas aí, não deixam maiores riscos, obviamente que reforço, como eu falei no começo da live, essas medidas provisórias vão passar pela prova de fogo da Justiça do Trabalho, todos os pontos. Então, nada que é blindado. Tudo existe um grau de risco jurídico, menor, maior do que o outro. E tudo também vai depender de como cada empresa aplica cada medida dessa. Não só com base na medida provisória, mas também com base no restante da legislação brasileira, que não é isolado numa norma. Tá? Uma norma tem que ser aplicada em harmonia com as outras que também se aplicam àquela realidade, àquele caso. E além de você ter a aplicabilidade da norma, ter a forma de comunicar a norma para as instituições que fiscalizam, que monitoram cada decisão tomada nesse sentido, né? E pessoal, essas medidas que estão disponíveis agora, elas vão até o prazo da pandemia aí, tá certo? Que é o efeito delas, tá certo? Então tenha esse cuidado de também entender que pós-pandemia não tem mais essa situação de ter as medidas aí à disposição, a não ser que passe por uma reforma trabalhista, né? Então, assim, as minhas considerações eram essas, tá? Eu acho que essa live vai ficar salva, né, Valdemir? A gente vai pegar essa live, vai salvar ela, ainda vamos baixar e colocar ela no YouTube depois, tá certo? E queria lhe agradecer muito, tá certo? Lhe agradecer porque você sempre prestou um bom serviço na área, você se colocou à disposição dos nossos associados, o trabalho que você vem realizando aqui, a credibilidade que você tem junto ao nosso movimento, de fato de quem tem preservado aí por tomar decisões muito cautelosas e tem dado a transparência, a tranquilidade dos nossos negócios, ter essa roupagem jurídica aí, que sempre seus comunicados.
Então, continue compartilhando aí, elucidando as questões trabalhistas e jurídicas que a gente precisa aí tocar à frente, tá bom? Muito Muito obrigado. obrigado, e aqui eu deixo aberto para você fazer seu encerramento da melhor maneira que você acredita que possa fazer, tá certo? Muito obrigado, muito obrigado. É sempre uma satisfação muito grande estar contribuindo com a associação, né? Que a gente, inclusive, se conheceu na associação e hoje a gente Exatamente. faz o jurídico da associação e você a contabilidade e agora a presidência da associação, né? Isso. Então, assim, a mensagem final que eu quero dar é de que cada um analise a sua realidade. Não fique olhando só para o que os outros estão fazendo. Vejam também a sua realidade, o que é melhor para a sua realidade. E não leve em consideração apenas aquilo que vocês veem em mensagem que circula na internet, que circula no WhatsApp. Vão também se consultar com um profissional na área. Vocês precisam sim de um assessoramento adequado, senão a repercussão jurídica pode ser pior futuramente, certo? E no mais, desejo aí um sucesso para todos e que possamos passar aí por essa crise da melhor forma possível e retomar a normalidade o mais breve, se Deus quiser. Doutor Rafael, muito obrigado aí, um forte abraço. Espero que a gente tenha colaborado com todos aí no sentido de tirar dúvidas, esclarecer. Apesar de ter algumas perguntas que não vamos conseguir, por questão do tempo, está acabando aqui já no Instagram também, nessa limitação. Muito obrigado. E, pessoal, amanhã vamos ter uma nova live falando da importância dos movimentos associativismo, dos movimentos empresariais e a importância das instituições que representam as empresas perante ao governo, como sindicatos, federações, associações. Se você entendendo isso, você vai encurtar muito a sua vida, muito os seus problemas, uma vez que você tem pessoas ao seu redor que trabalham em conjunto com o benefício do seu mercado. Então, espero amanhã, a live vai ser com o Jerônimo e continue doando, que a Arte Fortaleza, junto com a FAGES, vamos cuidar fazendo as doações lá e ajudando as instituições que mais precisam no nosso estado. Tá bom? Forte abraço e até amanhã. Até mais, meu amigo. Até mais.